Olá, bom dia. Hoje é 25/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Antigo Testamento, parte 1945. Então, no livro de João, capítulo 4, versículo 4, livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para o ser humano ser salvo, o ser humano tem que crer, para não perecer, para não ir para o Hades, para o inferno, no lugar de pranto e ranger de dente, para no lago que arde com fogo e com enxofre. Então, você creia em Deus, em Jesus Cristo e na palavra. Então, aqui o profeta Elias era um servo de Deus, um profeta que prediz contra a cravo e é sustentado pelos corvos. Então, o profeta disse que iria haver que não iria chover, não ia cair nem orvalho e nem chuva, senão segundo a palavra dele. Ele diz que segundo a palavra dele, por quê? Porque Deus é que tinha mandado ele fazer a predição, falar aquilo que ele falou para Acabe. Não foi ele que falou por conta própria. Era Deus que estava tratando com Acabe e falou isso para Acabe. Mas só que Deus não queria também fazer isso só por causa de Acabe, mas por causa que o povo estava corrompido naquele tempo. Lembre-se que toda vez que um rei que servia a outros deuses, servia a imagem de fundição a outros deuses, todo Deus que fazia abominação e desobedecia, não estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele não estava, o povo também não fazia. Alguns faziam, mas a maioria não fazia. Então era um tratamento não só com o rei, mas com todos. Então aí ele foi lá para Querite, Ribeiro de Querite, que era um lugar que tinha água, tipo um rio, um açude, um riacho. Aí ele foi, bebeu água, comeu pão e carne que os corvos levavam, Deus sustentando ele. E ele foi e seguiu a direção de Deus. Se nós seguirmos a direção da palavra, vai ser muito bom para a nossa vida, tanto a vida aqui, mas principalmente para a nossa vida eterna. Então o profeta sempre estava seguindo a direção de Deus, obedecendo. Então o profeta foi e seguiu a direção de ir lá para Sarepta. Como eu falei, Sarepta era uma cidade a 13 quilômetros, cidade firmíssima, a 13 quilômetros de Sidom. Aí quando ele chega lá, a viúva era pobre e não tinha mais nada para comer, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija. Então aí foi aonde Deus agiu para sustentar a viúva e o profeta. Aí o profeta foi sustentado por a viúva enquanto ele viveu naquele lugar. Então a farinha, Deus multiplicou a farinha e o azeite da botija. Então quer dizer que Deus supriu a necessidade da viúva e a necessidade do profeta. Então você tem que orar a Deus para que Deus supra as suas necessidades. E você tem que pedir a Deus. E Deus suprirá a sua necessidade. Então, no livro de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 4, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê, pode ser quem quer que seja, vai ter a vida eterna. Então, 1 Reis 17, versículo 13. Então a mulher disse: só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite para preparar um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, porque não tinha nada na terra, estava muito seco, a necessidade era muito grande. Versículo 13. E Elias lhe disse: Não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém fazei disto primeiro para mim um bolo pequeno e trazei para fora depois. Depois farás para ti e para teu filho. Então o profeta pediu para que ela fizesse um bolinho pequeno para ele comer. E depois ela fizesse para ela e o filho dela. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Então aqui era Deus suprindo a necessidade daquela viúva, daquele jovem, e suprindo a necessidade do profeta.
Então ela foi e creu na palavra do profeta. Quando ela creu na palavra do profeta, o que foi que aconteceu? Aconteceu um milagre. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então ela e ele comeu. Quer dizer, que eles comeram, né? E comeu por muitos dias. E tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Deus multiplicou. Deus multiplicou tanto que eles comeram por muitos e muitos dias. Então Deus, ele supriu a necessidade. Mas para isso você tem que crer e seguir a direção e obedecer a palavra de Deus, para que Deus cumpra na sua vida segundo a vontade dele, os planos dele, os propósitos dele. Então tem que crer. Se o profeta não tivesse ido, o profeta não tinha presenciado esse milagre, não tinha profetizado na vida da viúva, a viúva tinha talvez morrido de fome, o filho morrido de fome. Se ela não tivesse crido no homem de Deus, a farinha não tinha multiplicado nem o azeite. Então ela creu. Creu tanto em Deus como no profeta. Então é muito bom você crer naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é positivo, naquilo que é bom. O profeta disse: vai, faz, não vai faltar. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Provisão de Deus veio sobre a vida da viúva e sobre a vida do filho dela e do profeta, porque eles creram, né, na direção do Senhor, na vontade do Senhor, na palavra do Senhor. E aí aconteceu de haver a multiplicação, tanto da farinha como do azeite.